né? E às vezes a gente não atenta que nós também precisamos fazer algumas revisões na nossa vida, porque às vezes a nossa rota não está muito legal, não. A gente está desembestado, e está desembestado para o lado errado. Então a gente precisa voltar, organizar o eixo da nossa vida e ir no rumo certo. Quantos podem dizer amém? O revisão nos ajuda, né? Dá uma chacoalhada na gente, e aí a gente vai para o Instituto de Vencedores, e aí realmente a gente entende um monte de coisas novas que Deus tem para nós. Então, nós teremos revisão 23, 24 e 25 de agosto, e iniciamos novas turmas do Instituto dia 4 de setembro. Então, se prepare, meu irmão. Fala para o seu vizinho aí, se prepare. Né, vai ser bênção. Outro aviso que eu quero dar, que nós teremos, amém, nós teremos o nosso projeto social Amor em Ação, que vai acontecer dia 18 no bairro Shopping Park. Nós estaremos ali, nesse dia, um domingo, estaremos reunidos ali na escola municipal do Shopping Park, para abençoar a comunidade do Shopping Park, as pessoas mais carentes. Então eu quero convocar a igreja. Você pode participar doando o seu tempo naquele dia, doando alimentos não perecíveis. Nós estamos desafiando a igreja a trazer cestas de alimentos não perecíveis. Quero pedir que o casal, Shirley e Clemilton, fiquem em pé, por favor. Você vai procurar este casal. Você vai falar, Clemilton, eu quero doar 50 cestas de alimento. Quem tem fé para isso? Vai abençoar 50 famílias. Não é? Mas se você pode doar uma cesta, é muito bem-vindo. Uma cesta de alimento. Fale com eles. Se você não pode doar uma cesta, pode doar 5 quilos de arroz, pode doar 1 quilo de feijão, pode doar um pacote de macarrão. Meu irmão, de acordo com a sua possibilidade, abençoe alguém. Esses alimentos picados, eles montam uma cesta e nós doaremos para as pessoas. Então, lá naquele dia teremos corte de cabelo, teremos assistência médica, psicólogos, profissionais da igreja, que vão ali para dar o seu tempo, para abençoar aquelas famílias, para dar a elas um pouquinho mais de qualidade de vida. Eu acho que isso é muito importante que a igreja faça. Você concorda comigo? Então, né, a gente vai fazer isso dia 18 de agosto. Dê o seu nome para eles, você que pode trabalhar. Nossa equipe de jovens que trabalham com criança vai fazer peça, vai ter dança, vai ter música, vai ter muita coisa boa lá no Shopping Park naquele dia, amém? Eu quero falar aqui os aniversariantes da semana até quarta-feira, porque o mês encerra quarta-feira e eu só estou aqui com os nomes daqueles que fazem aniversário até quarta-feira. Hoje, dia 27, o Gabriel Henrique Fagundes faz aniversário. Amém, Gabriel? Deus abençoe, feliz aniversário para você, viu, querido? Muita bênção. Hoje, não, amanhã, não, hoje é 28, né? 27 foi ontem. Puxa, eu estou ruim de calendário aqui, hoje é 28. Amanhã, a Juliana Xavier, cadê ela? Ela costuma sentar por ali. Juliana não está no culto hoje, ela faz aniversário. Amanhã também, alguém que vocês conhecem muito pouco, Josué. Josué estava aqui dirigindo o louvor agorinha, né? Faz aniversário amanhã também. Não vou nem falar a idade dele, porque Josué, até as entradas dele assim estão aumentando, né, Josué? Os janeiros. Dia 30, o João Marcos da Silva do Nascimento. Cadê o João Marcos? Deus abençoe, João Marcos. Felicidades para você, Josué. E aí nós vamos trazer domingo que vem, a partir de quinta-feira, os nossos aniversariantes. Gente, dê o nome... desculpa. Se o seu nome não está aqui, porque você talvez não fez revisão de vida ainda. Então você pode preencher nossa ficha de cadastro. Procure os nossos líderes, preencha a ficha de cadastro, põe sua data de nascimento, que a gente vai estar lembrando de você aqui todo mês no boletim, né? O seu nome vai estar aqui presente, e nós vamos lembrar de você com muito carinho, em nome de Jesus. Nós temos a oração de consagração de uma criança. Eu quero chamar aqui um casal com a sua criancinha, o João Paulo e a Camila, Carla. E eles querem consagrar a Ana Laura. Quero que eles venham aqui à frente, nós vamos descer aqui, vamos consagrar essa criancinha ao Senhor. Eles
tem vindo à igreja tem algum tempo, pouco tempo, são parentes do Danilo. Eu acho que é o João Paulo, que é parente do Danilo, né? E nós queremos consagrar a Ana Laura, que pelo que o Danilo me falou ali, tem 7 dias de nascido. Bem recém-nascida, né, gente? Nós vamos consagrá-la para Deus, para que Deus deu ela para esse casal. Amém, queridos? É um presente de Deus. É a primeira filhinha deles. Está aqui se mexendo, né? Pode tirar mais de perto aqui, ó, que você pega o rostinho dela bem de perto. É um momento muito especial. Ela é um presente de Deus e nós consagramos ela para Deus, para que Deus a guarde, a proteja todos os dias da vida dela, em nome de Jesus. Igreja, estende a sua mão. Pai Santo, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ana Laura ao Senhor. Recebe essa criança. Meu Deus, ela veio do Senhor. O Senhor que deu ela para esses pais. Meu Deus, e agora eles a apresentam e a consagram a Ti na Tua casa. E nós como igreja, Senhor, nós a abençoamos com todas as Tuas bênçãos, com saúde, com alegria, com paz. Que ela cresça, que ela se desenvolva com saúde, que ela seja sempre uma menina saudável, que ela seja uma menina abençoada, feliz, meu Deus, e que ela seja bênção para os seus pais. E também eu te peço, abençoe este casal, abençoe esses pais, dê a eles graça e sabedoria para conduzirem, para educarem a Ana Laura nos caminhos do Senhor, com a graça e com a sabedoria do Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. O bispo vai levantar a Ana Laura e nós vamos aplaudi-la, recebendo-a como parte do corpo de Deus, como consagrada ao Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Ela está cheia de cobertor, esses cobertores escorregam. E mexendo o tempo todo. Deus abençoe, viu, queridos? Mulher valente, viu, gente? Com 7 dias está aqui com a filhinha dela. Eu quero chamar as crianças para virem aqui, para a gente orar agora pelas crianças. Elas vão para as salinhas. Vou falar. Vocês dois chegaram rápido, vocês dois são rápidos. Os pais liberem suas crianças para a gente orar com elas e abençoá-las, para elas irem para as salinhas. Oi, Pedro. Bom? Oi, Luísa. Oi para todo mundo aqui, viu? Tá bom? É dia 1º. Graças a Deus. Então vamos, estende a mão aqui, igreja, vamos abençoar. Crianças, eu quero que vocês fechem os olhinhos agora. Psss, e façam silêncio, ó. Dan, todo mundo fazendo silêncio, com os olhinhos fechados, amém? Senhor Deus, abençoamos as crianças da tua casa, em nome de Jesus, impomos nossas mãos para declarar saúde e proteção de Deus todos os dias. E ali na salinha, Senhor, abençoa os professores, a nossa equipe, que estará cuidando delas, em nome de Jesus, que elas recebam a palavra de Deus no coraçãozinho delas. Pai, abençoa os pequenininhos, os recém-nascidos, os bebezinhos, em teu nome, Pai. Amém. Amém, crianças? Então podem ir para as salinhas agora. Podem ir. Oi? Vai para a salinha? Vai? Então pode ir. Vamos? Sem correria, vamos? Último aviso importante, especialmente para as mulheres do reino de Deus. Mulheres casadas, mulheres solteiras. Dia 7 de setembro, está sendo preparado com todo amor e carinho o Congresso de Mulheres. O tema desse ano é Mulher Feliz. Mulher Feliz. Você nasceu para ser feliz, amém? Nós estaremos recebendo aqui como preletora principal a bispa Ana Almeida, do Rio de Janeiro.
Eu tenho certeza que vai ser uma bênção, né, junto com ela a Bispa Carmen, e também estaremos recebendo aqui um ministério de louvor, a Nery Fonseca, que é irmã do Léo Fonseca. E ela tem um testemunho muito forte para compartilhar com a igreja, com as mulheres. Então, mulher, não perca. Fala para a mulher que está do seu lado aí, não perca. Já organize essa data, não viaje. 7 de setembro é um sábado, é um dia muito especial. Vai ser bênção esse dia para todas as mulheres. E alguns homens têm me cobrado um congresso para homens. Quem vai vir? Se nós fizermos, quem vai vir? Amém. Homem não pode ser bola murcha, não. Homem tem que ser bola cheia, viu? Mas é congresso de homens sem jogar futebol. É para você receber palavra de Deus. Nós vamos marcar uma data bem especial, amém? Quantos querem receber uma palavra de Deus para o seu coração? Eu tenho uma palavra de Deus para você. Eu quero falar sobre algo que é muito importante na vida do ser humano. A fé. A fé, ela é fundamental na vida de um ser humano que quer vencer, que quer conquistar sonhos, que quer ser um bom marido, uma boa esposa, um bom profissional, enfim, né, que quer prevalecer em todas as áreas da sua vida. O tema da mensagem que eu quero trazer para você nessa noite é muito interessante. A força da fé, ou, se você quiser, o poder, a força ou o poder da fé. Abra sua Bíblia comigo em Marcos, Evangelho de Marcos. Eu quero que você abra no capítulo de número 11. Marcos 11. Jesus disse que o homem não vive somente de comida natural, mas vive da palavra de Deus. Amém? Nem só de pão o homem viverá, disse Jesus, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então fique atento às instruções de Deus para você nessa noite. Marcos 11, versículo 22. Se você já achou, por favor, diga um amém. Eu vou ler para você. Ao que Jesus lhes disse, tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. Quantos podem dizer amém, Jesus? Deixa eu falar para você, meu irmão, nessa noite, para você que me assiste na internet. Todo crente, todo ser humano deveria ter uma vida consagrada a Deus, uma vida consagrada. Uma vida consagrada quer dizer uma vida separada para Deus. E todo crente, todo ser humano deveria ter também uma fé viva em Deus. Uma fé viva é diferente apenas de uma fé. Porque a fé é você acreditar em algo. Eu creio em Deus. Eu creio que Deus existe. Eu sei que Deus é bom. Isso é um tipo de fé. Mas é uma fé fria, descomprometida. A fé viva, ela é completamente diferente. Porque a fé viva, ela produz coisas maravilhosas na nossa vida. Por isso eu volto a dizer para você, a fé é tudo o que você precisa para suprir todas as suas necessidades. Daí que eu quero dizer para você nesse dia, a fé ela é fundamental, a fé ela é essencial na vida do ser humano, na minha e na sua vida. Posso ouvir um amém seu?
Ela é essencial. Olha aqui, esse texto aqui, Jesus está falando aqui com seus discípulos, e o versículo 22, ele diz assim: tende fé em Deus. Tende fé em Deus. Então a fé, ela é mais importante do que o bombril. Lembra de uma propaganda antiga que diz que o bombril era 1001 utilidades? A fé é para muito mais de 1001 utilidades. A fé é para todo o tempo da sua vida. A fé, ela vai ser importante para o tempo de hoje, e a fé vai ser importante para o tempo futuro da sua vida. A fé vai te levar a lugares maravilhosos em Deus. Quero ouvir um amém seu. E deixa eu dizer algo para você, igreja. Para pessoas que têm fé, não existe impossíveis. A fé, ela quebra todas as impossibilidades que a vida possa nos impor. Eu quero que você volte um pouquinho aí no livro de Marcos, no capítulo 9, está pertinho aí da onde nós estamos. Marcos 9. E eu quero que você veja aí comigo o versículo de número 23. 9, 23. Ao que Jesus lhe respondeu: se podes, tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Verbalize essa frase. Fala assim: tudo é possível ao que crê. Esse momento aqui, Jesus estava conversando com um pai. Esse pai chegou até Jesus e aos discípulos de Jesus com um filho, com um grande problema. Olha aqui para você ver. 17. Um dentre a multidão, esse pai, não, desculpa, não é isso não. Não, é isso mesmo. Respondeu: mestre, trouxe-te o meu filho, possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Então Jesus perguntou àquele pai: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Foi aí que Jesus deu a resposta: se tu podes, se podes, tudo é possível ao que crê. Aquele homem estava com um grande problema. Ele tinha um filho que estava com uma situação muito ruim há muitos anos, desde a infância. E quando ele trouxe aos discípulos de Jesus, os discípulos não deram conta de resolver aquela situação. E aí, Jesus então, ele abençoa. Aí olha o versículo 24. Imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de quê, igreja? Aquele homem, naquele momento, ele teve um vislumbre, um entendimento de que ele tinha falta de fé. Ele era carente da fé. E ele reconheceu isso. E o versículo 23 diz assim: vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando-o muito, saiu, deixando-o como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Agora, por que a oração e jejum é importante na nossa vida? Pensa comigo aqui. O que a oração e jejum faz na nossa vida? A oração e jejum é um processo de consagração. E a oração e jejum nos leva para a presença de Deus. E quando nós chegamos na presença de Deus, a nossa fé, ela fica vibrante, ela fica uma fé viva.
Ela não fica aquela fé, não, eu sei que Jesus é bom, eu sei que Deus pode curar, eu sei que Deus pode fazer, né? Não é só isso, querido, é mais do que isso. Aquele homem tinha esse entendimento, até porque ele foi até os discípulos de Jesus. Mas quando ele se deparou com o Cristo, ele confessou a incredulidade dele. Ajuda-me na minha falta de fé. Então a oração ajuda-nos para que a nossa fé seja de fato uma fé viva e uma fé operosa. Posso ouvir um amém seu? Agora eu quero que você volte novamente para Marcos 11, onde a gente iniciou. Esse momento aqui, Jesus, ele estava ensinando uma lição de fé aos seus discípulos. E Jesus, ele usava situações do dia a dia, situações corriqueiras, para ensinar a palavra de Deus ao povo, inclusive aos seus discípulos. E o que motivou Jesus ensinar sobre fé e dizer para eles que aquele que tem fé, se disser ao monte, para que o monte erga e vai para o mar, e não duvidar no coração, isso vai acontecer. Olha o que motivou. Aqui no capítulo 11, no versículo 12, diz que eles saíram de Betânia, indo em direção a Jerusalém. E Jesus teve fome. E no verso 13, ele viu uma figueira com folhas, e foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Jesus queria comer, se alimentar do fruto da figueira. Quando ele se aproximou daquela figueira, ele nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. E Jesus então pronuncia algo aqui na frente dos seus discípulos. Ele disse: nunca, jamais coma alguém fruto de ti. E os discípulos de Jesus ouviram quando ele disse aquilo. E aí eles foram para Jerusalém. No dia seguinte eles voltaram e passaram pelo mesmo caminho. Eu imagino que Jesus fez isso de propósito. Jesus passou pelo mesmo caminho junto com os discípulos. E aí, versículo 20, diz assim: passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Algo sobrenatural. Da noite para o dia, aquela figueira secou-se completamente. Ficou sequinha, sequinha. E aí, aquilo chamou a atenção de um dos discípulos, que foi Pedro. E Pedro, no versículo 21, lembrando do que Jesus tinha dito no dia anterior, ele falou: mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: tende fé em Deus. Então, aqui é o ponto aonde nós começamos. Jesus usou o episódio da figueira que havia secado de um dia para o outro, para ensinar fé aos seus discípulos. E eu quero dizer para você, o Senhor, Ele usa situações do dia a dia para nos ensinar fé. Eu não ouvi nenhum amém. Talvez você não entendeu. No dia a dia nós nos deparamos com muitas situações. Tem aquele dia que você levanta super animado, super feliz e fala: eu vou para o meu trabalho e vai estar tudo certo. E se você vai de carro, de repente no meio do caminho fura um pneu do seu carro. Já começou o problema. De repente, quando você chega lá no seu chefe, o seu chefe, não sabendo do que aconteceu, ele já te trata mal, já briga com você, porque você já chegou atrasado, e você transpirou, você está com a mão suja, mas ele não viu nada disso, o seu dia já começou mal. Ah, mas eu não tenho carro, bispo. Não, pode ser de ônibus também, de repente. Eu já andei de ônibus que quebrou no meio do caminho. Alguém já teve uma experiência dessa? É ruim pra caramba. Você tem que descer todo mundo, espera o próximo ônibus passar. Na hora de pique dos ônibus, o próximo ônibus que vem, normalmente ele vem de que maneira? Pingando gente. E aí, você começa a fazer o quê? Você começa a xingar, né? Não, você que é crente não xinga, você ora, né? Em línguas. Muitas dificuldades do nosso dia a dia nos pegam de surpresa e nos confrontam e mostram que nós não somos tão espirituais assim, né? Às vezes na igreja a gente levanta a mão, ora, canta, deixa as lágrimas cair dos olhos. Aí o irmão olha assim e fala: nossa, mas que irmão abençoado.
Mas vai andar com ele durante o dia, na semana. Vai acompanhar ele na segunda-feira para ver. Quando vier uma situação contrária. A fé viva é importante nessa hora, meu irmão. Para você vencer as pequenas situações do dia a dia. Então, é nessas situações que nós aprendemos fé. Posso ouvir um amém ou não? Eu volto a dizer para você, a fé é importante para tudo na nossa vida. Fala para o seu vizinho, a fé é importante para tudo na sua vida, meu irmão. Deixa eu te dar uma frase aqui, ó. A fé é um condutor que nos liga ao poder de Deus, tornando possível todas as coisas na nossa vida. Amém ou não amém? A fé é um condutor que nos liga ao poder de Deus. Nos liga ao poder de Deus. Você tem um notebook, você quer acessar a internet. Aí você está em algum lugar que tem Wi-Fi. Mas para você acessar a internet, se aquela rede que está ali não tiver disponibilidade geral, se ela não tiver aberta, você vai precisar do que para acessar a internet? Você vai precisar de uma senha, senão você não acessa a internet. A internet é o poder de Deus. A senha para você acessar a internet chama-se fé. Fala assim, a senha chama-se fé. A fé torna o impossível possível. Amém ou não amém? A fé torna o impossível possível. Aquele pai, ele estava lidando com algo que era grande demais há muito tempo. Mas naquele dia que ele encontrou Jesus, a fé foi despertada no coração daquele homem. Ele reconheceu que ele precisava de fé, que ele não tinha fé suficiente. Mas, por causa daquele contato dele com Jesus, a fé no coração daquele homem foi avivada e ele conquistou o seu resultado. A fé viva sempre vai trazer resultados concretos na nossa vida, em nome de Jesus. Tem muita gente que está na igreja, vai ser salva porque crê na salvação em Jesus, vai para o céu, mas às vezes é privado de muitas bênçãos no dia a dia porque não crê, porque não sabe exercer fé. Eu vou dizer para você, você vai me perdoar, mas dentro da igreja tem muita gente incrédula. Até a caneta caiu ali do rapaz, né? Do Gabriel. Dentro da igreja tem muita gente incrédula, que fala em Deus, que lê a Bíblia, mas que não exercita fé. E nós precisamos aprender a exercitar fé, porque a fé, ela é poderosa. A fé faz diferença, a fé viva faz diferença na nossa vida. Agora, como que a fé vem até nós? Isso vocês já sabem de cor e salteado. Quem é aluno do Instituto de Vencedores aqui sabe muito bem que a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. Como que nós ouvimos a palavra de Deus? No culto, na pregação, na célula, quando você lê a Bíblia, quando você lê bons livros que falam das coisas de Deus. Isso tudo vai ajudar você a o quê? A aumentar a sua fé, né? Mas eu quero falar de 4 coisas aqui rapidamente que a Bíblia fala. A Bíblia fala de muitas coisas sobre fé, mas eu quero te mostrar somente 4 nessa noite, para fundamentar a importância da fé na nossa vida e da aplicação da fé no nosso dia a dia, em tudo que nós fazemos. Vá comigo para Hebreus capítulo 11 e o versículo 1. Neste versículo nós encontramos a natureza da fé, do que a fé é feita, a essência da fé. Então a Bíblia nos ensina aqui em Hebreus 11:1 a natureza da fé. O que diz Hebreus 11:1? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam,
A convicção de fatos que não se veem. Posso ouvir um amém seu? Olha que definição mais direta, mais plena, mais completa. A fé é o quê? Certeza. A fé é uma certeza daquilo que eu espero. Se eu já tenho, eu preciso de fé? Não, porque eu já tenho. Mas se eu não tenho e quero ter, a fé pode me ajudar? Pode. É isso que ele está dizendo. A fé é a certeza das coisas que se esperam. Mas ela é também a convicção de fatos que não se veem. Fatos que não se veem. O que aquele pai via todo dia? Um filho com problema. Muitas vezes o demônio jogava aquele filho no fogo, jogava na água e queria acabar com a vida daquele jovem. E aquele pai viu isso muitos dias, muitas vezes acontecendo. Até o dia que ele encontrou com Jesus. Até o momento que a fé veio sobre a vida dele e mudou aquela situação. A fé faz diferença, querido. A fé não é apenas para a gente saber. A fé não é religião. A fé é algo vivo. A fé é uma lei espiritual de Deus. E ela é poderosa. E ela faz diferença na nossa vida. Então, nesse versículo, a Bíblia nos ensina a natureza da fé. A Bíblia diz que pela fé Noé construiu a arca. Pela fé Abraão saiu da sua terra. Pela fé Moisés saiu do Egito, abandonou o Egito, desistiu de ser rei, príncipe do Egito, para ser peregrino no deserto com o povo de Deus. A fé, ela sempre vai nos levar a nos movimentar, a nos mover na direção de algo que Deus tem para nós e que nós queremos conquistar. A fé viva, ela não vai deixar você parado, prostrado. Ela vai te mover, ela vai te movimentar, porque você tem esperança, porque você crê, porque você tem convicção. A fé, essa é a natureza da fé, essa é a essência da fé. Amém? É isso que a Bíblia nos ensina. Também a Bíblia nos ensina quem é o objeto da nossa fé. Aleluia. Quem é o objeto da nossa fé? O objeto da nossa fé é Deus. É a pessoa de Deus. Posso ouvir um amém seu? A fé, ela espera em Deus. A fé, ela conta com Deus. Olha, novamente lá em Marcos 11, o que Jesus disse? Vamos olhar novamente, porque às vezes a gente olha e algumas coisas a ficha não cai na mente da gente. Versículo 22. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em quem? Deus. Jesus falou para os seus discípulos. Eles admiraram daquela figueira que secou. Uma coisa banal, uma coisa à toa, bobagem. Foi muito mais importante aquele pai que teve o seu filho curado do que uma figueira que secou. Mas aquilo chamou a atenção de Pedro. E Jesus então falou sobre o poder da fé. E Jesus falou que a fé, ela tem que ser direcionada para a pessoa certa. Tem gente que tem fé no dinheiro. Tem gente que tem fé no trabalho. O dinheiro é poderoso, o trabalho é importante. Mas a nossa fé precisa ser direcionada em Deus. Quando você direciona a sua fé em Deus, Deus vai abençoar todas as necessidades da sua vida. Posso ouvir um amém? E também tem uma coisa muito importante nesse ponto aqui, quando nós entendemos que Deus deve ser o objeto da nossa fé. Deus nunca vai nos desamparar, Deus nunca vai te decepcionar. Deus é fiel com a aliança que Ele tem com a sua palavra. E eu quero te mostrar um versículo em Isaías, capítulo 40, e o versículo de número 8. Vá comigo para esse endereço. Isaías 40, 8. Olha que versículo poderoso, maravilhoso. Seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra do nosso Deus permanece quanto tempo, igreja? Eternamente.
tudo que Deus escreveu na Bíblia e deixou aqui para nós, isso aqui é eterno, vai permanecer para sempre. E Deus sempre vai honrar aquilo que Ele colocou aqui, que são as suas promessas para o seu povo. Glória a Deus. Em terceiro lugar, a Bíblia também nos ensina como é que a fé age na nossa vida, como é a atuação, o agir da fé na nossa vida. Eu quero te chamar para Romanos capítulo 4. Romanos 4, vá comigo para esse versículo. O livro de Romanos é um livro maravilhoso, verdades maravilhosas. Romanos 4, versículo 5. 4, 5. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é atribuída como justiça. O que atribuiu justiça? Segundo esse versículo aqui? A fé. A fé. A fé atribuiu justiça. A Bíblia diz que Caleb foi um de 2 homens que entraram em Canaã. Porque todo aquele povo que saiu do Egito ficou pelo deserto. Na hora deles atravessarem o Jordão, como eu falei agora há pouco, eles tiveram medo dos obstáculos, dos inimigos que estavam lá naquela terra. E eles recuaram e murmuraram contra Moisés e contra Deus. Mas Caleb e Josué permaneceram firmes, posicionados em fé. E a Bíblia diz que Caleb honrou a Deus pela sua fé. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. A fé honra a Deus. Quando você se posiciona em fé, isso é honra para Deus. Isso é honra para Deus. Deus é honrado na sua vida. E Caleb, ele fez isso, ele se posicionou. Ele não olhou para as dificuldades, ele não olhou para os gigantes, ele não olhou para os obstáculos, mas ele olhou para quem? Ele olhou para Deus. E Deus agiu na vida dele. E eu quero te mostrar isso em Números, capítulo 13. Livro de Números, capítulo 13. Quem pode dizer um amém? Números 13 e o versículo de número 30. Diz assim: então Caleb fez calar o povo perante Moisés e disse: eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Isso é a fala de quem tem fé. Isso é a fala de quem tem uma decisão de confiança em Deus. Porque fé é confiança em Deus, meu irmão. Fé é certeza que Deus está comigo. Fé é certeza que Deus vai me honrar na minha decisão. Então ele disse: eia, subamos contra aquele povo. Eram os gigantes, eram os inimigos. Porque certamente prevaleceremos contra ela. Mas olha o 31, olha a tristeza aqui dos outros todos. Porém, os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Essa fala aqui é a fala da incredulidade, é o oposto da fé. É a fala daquele que não confia em Deus. É a fala daquele que acha que Deus o desamparou, que Deus não está com ele. Nós somos da fé, amém? Quem é da fé aqui? Aleluia, fala: eia, subamos e possuamos a terra. Suba, meu irmão, em direção àquilo que Deus tem para você. Suba, meu irmão, em direção às promessas de Deus. Avante, povo de Deus. Atravessa o Jordão e vamos marchando em fé, porque você será respaldado pelo teu Deus. Amém ou não? Glória a Deus. A Bíblia diz também em Lucas capítulo 5, que pela fé em uma palavra de Jesus, Pedro lançou as redes para pescar. A Bíblia diz que ele tinha lançado redes a noite inteira e não tinha apanhado peixe nenhum, mas de manhã, cansado ele e os seus companheiros, Jesus chega e fala para ele: Pedro, lança a rede naquele lado. E Pedro falou: Senhor, eu trabalhei a noite inteira, eu sou um pescador experiente,
nesse lugar aqui, Senhor, não dá nada. Eu sei. Mas como o Senhor está me dando uma palavra, eu vou confiar na tua palavra. E eu vou lançar as redes de novo. E qual foi o resultado? Foi tanto peixe que veio na rede de Pedro, tanto peixe, que a Bíblia diz que quando ele puxou aquilo para dentro do barco, o barco quase afundou de tanto peixe. Olha o tamanho do milagre, querido. Olha como uma palavra de Deus faz toda a diferença na nossa vida. Amém ou não amém? Então a fé, ela é motivada pela palavra. A fé é despertada pela palavra de Jesus no nosso coração. E a última coisa que eu quero falar para você, que a Bíblia nos ensina, ela também nos incentiva a fé. Lembra quando Lázaro morreu? A Bíblia diz que Jesus amava Lázaro. A história de Lázaro está no Evangelho de João, no capítulo 11. E a Bíblia diz que Jesus estava longe daquele lugar onde Lázaro estava enfermo, e as irmãs de Lázaro mandaram avisar Jesus: olha, está enfermo aquele a quem tu amas. E a Bíblia diz que Jesus ainda demorou 4 dias para sair e ir lá encontrar com Lázaro. E eu quero dizer para você, Jesus nunca chega atrasado, meu irmão, ele sempre chega na hora certa. Jesus chegou na hora certa. Quando Jesus chegou lá, Lázaro já tinha morrido. E isso, Jesus planejou, porque Jesus, ele queria, com aquela situação, ele queria glorificar o nome do Pai. Ele queria mostrar para aquelas pessoas todas o quanto Deus é poderoso. E aí, quando Jesus vai chamar Lázaro para sair do túmulo, João 11, 40, a irmã de Lázaro, que tanto o amava, cutuca em Jesus e falou: Senhor, ele já cheira mal. Meu irmão, será que Jesus vai fazer um milagre para ficar cheirando mal? Será que Jesus vai ressuscitar o morto para ele ficar fedendo? Que incredulidade, né? E olha que ela era discípula de Jesus. Por isso que estou te falando que os crentes têm o poder de muita incredulidade. Fala assim: sai incredulidade da minha vida. Jesus falou para ela assim, Marta, eu não te disse que se você crê, você vai ver a glória de Deus? Marta, Marta, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Como é que você vai ver a glória de Deus, querido? Se você também crê. Então a Bíblia nos ensina nos incentiva a fé para vermos a glória de Deus. Muitas vezes Deus permite uma situação difícil na sua vida. Quer uma situação mais difícil do que morte? Para que você veja a glória dele. Jesus permitiu a morte de Lázaro para ir lá e ressuscitar Lázaro, para que as irmãs de Lázaro, especialmente, vissem a glória de Deus, e para que todo aquele povo também pudesse ver a glória de Deus, e acreditar que ele era, de fato, quem ele dizia que ele era, o Filho de Deus. Ele não era qualquer pessoa, ele era o bendito Filho de Deus. Amém, querido? Então eu quero fechar dizendo para você, a fé é tudo. Você precisa da fé todo dia. O último versículo que eu quero te dar, está em Hebreus capítulo 11, para a gente finalizar. Volta lá para Hebreus, que é o capítulo da fé, dos homens e mulheres de Deus, como nós, homens e mulheres, que nas suas gerações, eles alcançaram bênçãos de Deus por causa da fé que eles tiveram. Hebreus 11, versículo 6, eu quero fechar com este versículo, quero encerrar com este versículo. E esse versículo fala que eu e você temos necessidade de fé. Olha o que diz: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Glória a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Você quer agradar a Deus? Você quer o teu pai feliz com você? Você quer o teu pai abrindo portas para você? Você quer o teu pai movendo os céus por você? Exerça fé. Exerça fé. Deus vai falar assim: aquele ali é meu filho, aquela ali é minha filha. Olha que gracinha.
Olha que coisa maravilhosa. Ele vai chamar os anjos, vai falar, olha ali, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. Olha ali, meu filho. Fé, fala assim, fé. Essa é a força da fé, querido. Esse é o poder da fé. Nada pode vencer um homem e uma mulher que tem fé. Nada, nem a morte, nada, nada absolutamente vence um homem e uma mulher que tem fé. Fecha sua Bíblia, sua agenda, vamos ficar em pé em nome de Jesus. Glória a Deus.